O Galo recusando proposta gigante do exterior. Vazou a nova camisa da Nike, a nova camisa do Galo, você vai ver aqui a imagem, meu amigo, incrível. Vamos falar sobre Cebolinha, Galo quer o atacante do Flamengo, tem uma novidade. E vamos falar sobre Rony, pode sair, pode ir para o futebol dos Estados Unidos ou não. Tem muita informação nesse vídeo, então assista até o final. Já deixa o like, ajuda demais a gente, curte o vídeo, tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado aí no seu celular. Lembrando, vamos lá gente, vamos começar trazendo aqui sobre o Rony, né? Vamos ouvir aí a informação do Nicola sobre Rony e alguns outros jogadores do Galo que podem deixar o clube, vamos ouvir. Falar sobre a debandada no Clube Atlético Mineiro. A chance de reformulação no elenco do Atlético se tornar a maior dos últimos tempos é muito grande. Até porque Jorge Sampaoli tem pretendido mexer em praticamente todos os setores. Lateral direita, por exemplo, o Natanael tem sido especulado como possível alvo de times da Major League Soccer. Há pelo menos 2 clubes de lá interessados em lateral direito no futebol brasileiro. Saravia também não deve ter seu contrato renovado. Surgiu nas últimas horas a notícia de que o Real Salt Lake, que também disputa a Major League Soccer, tem interesse na contratação do Rony. Eles de fato buscam um atacante de velocidade. Resta saber se 1.600.000 por mês do Rony caberia no orçamento do Real Salt Lake. Consultei um empresário brasileiro que opera com os times americanos e esse empresário afirmou que a única chance desse negócio acontecer é se o Atlético topar bancar parte dos salários. Antes de gravar o vídeo também conversei com o Hércules, que é o representante do Rony, e ele garantiu que ainda não foi procurado pelo time americano. Para completar, Hulk segue com seu futuro indefinido, Gustavo Scarpa também pode sair, Patrick e Gabriel Menino, jogadores contratados do Palmeiras naquela negociação que envolveu o Paulinho, não devem ter sua continuidade no Atlético. O Galo pretende mexer e bastante para o próximo ano. Já contei para vocês no vídeo da quinta-feira que as chances de contratação de Gerson e Claudinho estão completamente descartadas para mim. Cortina de fumaça para tentar evitar mais críticas aos acionistas atleticanos. Tá aí então, o que disse o Nicola, Rony, vamos aguardar. Eu já disse aqui, eu acho que o Rony é um atacante que sim, algumas propostas deverão surgir para o Atlético. Não sei se aí as propostas vão ser boas, né? Mas pro Rony não estar no Atlético ano que vem, eu não acho tão difícil não. Mas aí empréstimo, será que compensa? O Atlético fez um investimento no atacante, então vamos ver, né? Ele, Gabriel Menino, por exemplo, também acho que emprestar não vai ser tão difícil. Vender eu acho que sim, mas emprestar acredito que não. Pelo menos um ano você consegue se livrar, né, do jogador. Enfim, gente, tá aí Rony. Tem uma possibilidade de MLS, futebol da Arábia, ele já namorou muito esse futebol árabe aí. Vamos ver, né, se a gente dá essa sorte. Quero saber a sua opinião sobre isso, comenta aí se você acredita que o Rony pode deixar o Atlético ou não. Vamos falar agora sobre Cebolinha, mas antes, vamos lá, gente, bora trazer então a informação sobre Cebolinha, tá aqui no nosso Instagram, Cebolinha no radar do Atlético para 2026. De acordo com o All Sports, o Atlético sondou a situação do atacante Everton Cebolinha do Flamengo. Lembrando que quem trouxe em primeira mão foi o Rap Show, tá? O jogador vai se reunir com o Flamengo para definir seu futuro. O jogador não deverá permanecer, ele tem contrato até junho de 2026. Além da sondagem do Galo, clubes como Cruzeiro e Grêmio também estão interessados no atleta. O São Paulo também fez contato há várias semanas, mas logo descartou o negócio. Tá aqui a informação dos jornalistas aí do All Sports, tá bom? Vamos lá, gente, vamos trazer aqui o Cebolinha, né? Vamos trazer aqui o transfer market dele, porque eu acho que fica mais claro, mais fácil de ver, porque eu, por exemplo, não contrataria. Tá aí, o Everton Cebolinha, avaliado em 7 milhões de euros, o contrato dele, qualquer clube ele pode assinar com qualquer clube em janeiro, um pré-contrato, e aí chegaria de graça no meio do ano que vem. Isso é uma boa, tem a questão salarial, ele recebe cerca de 1,5 milhão lá no Flamengo, mas chegar de graça no meio do ano é uma boa, é um ótimo reforço no meio do ano. Mas os clubes, obviamente, até o próprio jogador já quer resolver sua situação agora, porque provavelmente não faz parte aí dos planos do Flamengo, né? 29 anos, excelente idade, 1,74, ok, jogador de seleção brasileira e tal. Enfim, é um ótimo jogador, ninguém discute isso, né? Ninguém discute. Agora, os números dele não são bons, tá aí no Brasileirão 23 jogos, 1 gol, 3 assistências. Copa do Brasil, 3 jogos, 2 gols, 1 assistência. Supercopa do Rei não, Mundial de Clubes entrou em 2 jogos, um jogo como titular, entrou no outro e não fez nada. Libertadores, 6 jogos aí, apenas um como titular e também não fez absolutamente nada. Campeonato Carioca, 6 jogos, 1 gol. Então, se os números dele esse ano são terríveis, né? Ele é um atacante que joga mais pelo lado esquerdo. Ali também nós temos Dudu e Coelho, né? A verdade nós já temos 2 atacantes pelo lado esquerdo. E o Flamengo pagou 14 milhões de euros lá do Benfica, né? Agora, isso aqui, gente, histórico de lesões. Vamos ver aqui o histórico de lesões. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Tá vendo? 25, 26,
né? 24, 25. Olha o tanto de lesão, gente. Olha o tanto de lesão aqui. 20 dias, 9 dias, 5 dias, 20 dias, 171 dias. Ruptura aí do tendão de Aquiles, né? Que o Leandro teve. Então, assim, ele se lesiona bastante. Ele tem muitas lesões. É um jogador que tá sempre aí perdendo jogos, né? Mas, aí, bom, se um time conseguir recuperar o Everton Cebolinha nesse quesito, vai ter um ótimo reforço. Porque, pra mim, ele joga muito. Ele é um ótimo atacante. Queria ver o Cebolinha no meu time, no Galo. Mas a questão de lesão aí, isso realmente dá uma desanimada boa. Enfim, o que você acha? É uma boa ou não? O Atlético deveria contratar? Lembrando, Cruzeiro quer também, né? Tá interessado. Mas o Grêmio, eu acho que deve ser aí o destino do jogador. Acho que eles vão fazer de tudo para contratar o Cebolinha. Ele é ídolo no Grêmio. Enfim, eu acho que ele vai acabar indo pro Grêmio. Mas tá aí, o Atlético interessado. Vale ou não vale? Comenta aí. Vamos falar agora sobre camisa vazada. Já vazou, não tem jeito, meu amigo. Vamos lá, tá na tela. Vamos trazer aí, o Fael postou, vários postaram, né? Vazou aí, já tem matéria e tudo, tá? Beto, você tá mostrando a camisa vazada. Todos mostraram, tá bom? Pra deixar claro. Aí, olha só as fotos. Camisa Nike, nova coleção. O que você achou aí? O que você achou? Eu vou até copiar aqui a imagem e vou colar aqui, que aí dá pra gente dar um zoom aqui, ó. Aí a gente consegue dar um zoom. E aí, o que vocês acharam, gente? Olha aí. Gostaram da camisa? Assim, camisa preta e branca do Atlético, nem sempre, né? Você pode até ali, de vez em quando, fazer algo diferente, tudo, mas essa tá bem básica, bonita como sempre, né? A camisa do Galo é sempre muito bonita. E aí temos essa também, ó. A camisa branca. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, que aí fica mais fácil, ó. Aí, ó. Tá aí a camisa branca. E aí, o que você achou? Camisa branca bem básica também, né? A gola aqui bonita e tudo, mas ela parece ser bem básica. Enfim, quero saber a sua opinião. Assim, é bonito. Eu achei as duas camisas bem básicas, tá? Nada demais. É porque também vamos falar a verdade, né? Uma coisa também é ver em foto e tudo, mas as últimas camisas da Adidas colocou o nível lá em cima, porque as camisas da Adidas desse ano, meu amigo, eles capricharam. Foi uma coleção espetacular, né? Camisa preta, então, nossa. Enfim, quero saber, gostou ou não? Vazou, o Atlético não consegue segurar mesmo, é impressionante. Sempre vaza as camisas, é impressionante. Não conseguem mesmo. Mas tá aí, gostou? O que você achou? Ficou bonito? Ficou feio? Ficou normal? Ficou legal? Fala aí, deixe nos comentários, tamo junto. Agradecer a todos, deixa o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, pessoal, tamo junto. Preciso te contar agora que o Clube Atlético Mineiro recusou proposta de 93 milhões de reais por um garoto de apenas 16 anos de idade. Eu me refiro a Gabriel Veneno, apontado por muitos como a maior revelação do Atlético em bastante tempo. Jogador que é pretendido e observado pelos maiores clubes do futebol no mundo. De acordo com o Silas Gouveia, que cobre o Atlético há bastante tempo, houve um time europeu que sugeriu 15 milhões de euros ou 93 milhões de reais para contratá-lo. O Atlético recusou e vai pensar em cifras bem mais altas a partir do momento em que o jogador passar a atuar no time principal. Isso não deve acontecer tão rápido. O Veneno teve uma temporada de poucas partidas. No Sub-17 foram 16 jogos e um gol. No Sub-20, ele tem só 16 anos de idade, vale essa lembrança, foram míseros 4 jogos. Tem sido muito mais reserva do que titular e em várias das últimas partidas do Galo no Sub-20, ele nem sequer saiu do banco de reserva. Só para completar o noticiário atleticano, o Galo anunciou que a partir de 1º de janeiro, Pedro Daniel será o novo CEO do clube em substituição ao Bruno Musi. Pedro Daniel que se formou em administração na PUC de São Paulo e fez mestrado na área. O Felipe Lan. Nicola, boa noite. Se confirmar a queda do Inter, você acha que o Alan Patrick terá oferta de outros clubes? Abraço, Carmo do Cajuru. A pergunta é ótima e eu imagino que sim. Tá? Se eu tivesse que chutar, chutaria que sim. Eu acho o Alan Patrick um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Enorme categoria, potencial, seria 10 de vários times do Brasil. E se o Internacional for rebaixado, imagino que a tendência é que ele ganhe proposta assim. Acho difícil para o Inter manter o Alan Patrick, que teve recentemente reajuste salarial e é dono de um dos maiores salários. O cara de óculos está perguntando sobre Gerson no Galo. Bora explicar essa história. Hoje a Itatiaia, que é uma rádio super próxima do Galo por conta da relação que existe. Vamos lá, os donos do Atlético são, os principais acionistas do Galo hoje são a família Menin, Rafael Rubens Menin, certo?
a Itatiaia é da família Menin. Então, dá para dizer que nada sai na Itatiaia sem o crivo, sem a aprovação da alta cúpula, especialmente notícias importantes, como, por exemplo, a possibilidade de contratação de Gerson e Claudinho, nomes especulados nessa quinta-feira pela Itatiaia. O Atlético está devendo muito dinheiro. O Atlético deve direito de imagem, o Atlético deve luva, o Atlético deve comissão a empresários. Nesse ano, o Rony chegou a abrir um processo contra o Atlético, o Scarpa chegou a abrir chegou a enviar uma notificação extrajudicial contra o Galo. O Atlético busca, desde o ano passado, um investidor para colocar 700 milhões de reais. E para piorar, o outro investidor, Daniel Vorcaro, que havia colocado 300 milhões de reais, ele deve ter suas ações negociadas em breve, porque vocês sabem, o Daniel Vorcaro chegou a ser preso. Pois bem, qual é a lógica de um time que tem toda essa dificuldade financeira pensar no Gerson, de 25 milhões de euros, ou no Claudinho, que foi comprado em janeiro pelo Al-Sadd por 20 milhões de euros? Isso, para mim, é cortina de fumaça. O que é uma cortina de fumaça? É quando você cria uma notícia boa, ou supostamente boa, para desviar o foco. O Abel Ferreira é o campeão de fazer isso. Não vejo nenhuma possibilidade dessa história ir adiante, tá bom? O Hulk no Grêmio, alguma troca com o Cruzeiro? Marcelo, essa história deu uma bela esfriada, tá? Eu falei com uma das pessoas envolvidas no interesse gremista. O Grêmio buscou o staff do jogador para entender a condição. Quanto custaria? Como funciona o contrato do Hulk? Ele topa sair do Atlético em quais condições? E o que eu ouvi é que o negócio esfriou. Não dá para dizer que está descartado, mas hoje não é a tendência. E aí, só para complementar, o Hulk ganha mais do que 2 milhões de reais por mês, tá? Hulk ganha quase 2 milhões de reais no Galo, mas ele tem complementos, tem aditivos nos vencimentos dele da Gerdau e da MRV, que fazem com que ele ultrapasse com alguma folga os 2 milhões de reais mensais. Gladstone, Nicola, solta uma exclusiva aí, o Balão vai ter trabalho esse fim de ano. Ô Gladstone, queria falar um pouquinho sobre o Paulo Brax. Existe a chance de o Paulo Brax e até do Vitor não ficarem para o próximo ano. A diretoria do Atlético, os acionistas do Galo, cogitam uma reformulação no departamento de futebol. A pergunta que eu faço é: quem contratou o Paulo Brax? Quem achou que o Paulo Brax seria a solução? Ah, porque ele é atleticano, e daí? Então, a gente coloca o Gladstone, que é torcedor do Galo, para ser diretor de futebol do Atlético. Ah, Nicola, mas o Paulo Brax já fez bons trabalhos. Ele fez um bom trabalho. Quando ele vai para o América e sobe o time da Série B para a Série A e leva o time para a semifinal da Copa do Brasil. Mas eu ouvi de uma pessoa do América que o papel do Brax lá no Coelho era bem pequenininho, que quem mandava em tudo era o Marco Salum, tá? Eu ouvi. Pois bem, ele vai para o Internacional. O Inter faz um investimento relativamente alto e termina o Campeonato Brasileiro em 12º. No ano seguinte, em março, o Inter cai para o Globo, time do Rio Grande do Norte, de pouquíssima expressão. O Inter é eliminado na Copa do Brasil e o Paulo Brax é demitido. O Paulo acaba assumindo meses depois o Vasco da Gama. No Vasco ele assume o papel de o chefão da 777. Primeiro ano, com muito mais investimento do que os outros na Série B, o Vasco sofre demais e acaba subindo. No segundo ano, o Brax gasta 300 milhões de reais, 25 reforços. E o Vasco, apesar de toda essa grana, escapa de cair da Série A para a Série B na última rodada com vitória contra o Red Bull Bragantino. O Brax, achando que ficaria, é surpreendido com a notícia de que foi mandado embora no fim da temporada. Ainda assim, surge um outro convite de time grande, ele vai para o Santos. De novo, com a maior folha salarial da Série B. O Santos sobe, é campeão da Série B, mas, cara, crítica e contestação ao trabalho dele, do Fábio Carille, da diretoria. A coisa estava tão ruim para o Paulo Brax no Santos, que o Santos, para forçá-lo a pedir demissão, contrata um outro cara para o lugar dele, e ele estando lá. O Pedro Martins, que havia sido diretor do Cruzeiro, é contratado. Aí ele acaba meio que entendendo que estava fora, e em janeiro ele vai embora e é contratado pelo Atlético. O resto da história você já conhece. O Galo hoje é o 13º colocado no Brasileiro, só 3 pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento, tá bom?